Amém. Amém. Já chegamos aqui. Graças a Deus. Só compartilhar o link. Amém. Quem já chegou aí? Dá um oi para mim. Amém. Pastor, graça e paz, graças a Deus. Mais um dia, né, irmãos? Graças a Deus, na presença do Senhor. Mais uma semana. Alguém mais já chegou aí? Amém. Tô tentando só compartilhar com alguém aqui. Compartilhar com o Chicão para ele poder entrar. Ele não tem Facebook. Aí, consegui. Ok. Agora sim. Amém. Vamos iniciar o nosso lar de esperança, orando, né, ao Senhor, pedindo que Ele, mais uma vez, né, com a sua infinita bondade, fale conosco, esteja ministrando nos nossos corações, mais uma vez, como tem feito, né, em todos os encontros, né, toda vez que estamos juntos, estamos reunidos, o Espírito Santo de Deus tem ministrado nos nossos corações, tem falado extraordinária, né? Nós só precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Eu tenho sempre dito e postado também que não basta nós escutarmos a palavra, né? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Tem muita diferença, né? A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, não só vamos escutar a palavra nesta noite, mas eu te convido, né, a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para iniciarmos. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por mais uma semana na tua presença, por mais um dia de estudo da tua palavra, de meditação na tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós te clamamos que o teu Espírito Santo esteja presente mais uma vez, como em todas as vezes, para ministrar no nosso coração aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos, Pai. Não só ouçamos a tua palavra, mas que nós possamos guardá-la e principalmente praticá-la em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abençoa os meus irmãos, aonde quer que eles estejam, e a qualquer momento, independente do horário do dia que eles verão, Senhor, esse vídeo, que o Senhor possa os abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então tá aí, o pastor já chegou, o Lucas já chegou, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Hoje, nós estamos, há algumas semanas, falando sobre as declarações de Jesus, né? Eu sou de Jesus, né? O que ele declarou sobre a sua pessoa. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós já vimos luz do mundo, porta das ovelhas, né? E hoje nós vamos ver então
que eu sou a ressurreição. Então, abra sua Bíblia, por favor, em capítulo 11 de João, Evangelho de João, capítulo 11, e o verso 25. 11, 25. Vai dizer assim, vou pegar minha Bíblia aqui, vai dizer assim, olha, 11, 25, aqui. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, o 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Olha, o contexto dessa palavra linda e maravilhosa está na morte de um amigo de Jesus, na morte de Lázaro. Então, a morte física de Lázaro, que trouxe grande tristeza para suas duas irmãs, Maria e Marta, e trouxe grande tristeza para Jesus também, porque nós vamos ver aqui mesmo que Jesus chorou a morte do seu amigo. E a palavra também vai dizer que Jesus amava muito aquela família. Então, neste contexto que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa tremenda. Há 15 dias atrás, mais ou menos, nós perdemos um ente querido, né? Eu perdi meu sogro, pai do Lucas, e eu já estava, né, preparando essa ministração. Então foi interessante porque nós estávamos passando por um momento de luto, por um momento de perda, de separação. E então foi interessante a gente meditar nessa palavra. Então, Jesus ali declarando para Marta, para Maria, que ele era a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, estava vivo ou viveria, ok? A sua irmã, esta Maria, foi aquela que lavou os pés do mestre e enxugou com os seus cabelos. Então ela era uma serva, né? Nós vamos ver aqui na frente que diz assim, que Marta vai dizer assim, né? Marta vai dizer, Jesus, né? Mestre, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria. Então, olha só, que interessante, né? Marta ouviu, né, que Jesus estava chegando, então ela correu até Jesus, ok? Ele verificou, então, lá no 17, que Lázaro estava no sepulcro já há 4 dias, né? Lá Marta e Maria foram, então, confortadas por Jesus. Então, que interessante isso. A gente vai pensar um pouquinho, não só sobre a morte física, né, mas outras mortes também que acontecem durante a nossa caminhada aqui. Jesus vai dizer para ela que esta doença, ou que esta morte, né, de Lázaro, não seria para... essa doença não seria para a morte, ok? Porém, Lázaro morre. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho, né? Mas era para a glória de Deus, para que fosse, ou seja, para que fosse revelada a glória do Pai e a divindade, né? A parte divina da natureza do Filho. Então, a glória do Pai e a natureza divina do Filho iriam ser reveladas, iriam ser manifestas nesta doença de Lázaro. Marta conhecia e tinha fé na ressurreição do último dia.
Ela conhecia que aqueles que morrem crendo no Filho que o Pai enviou, eles ressuscitarão no último dia, né? Então, ela chega em Jesus e ela fala: eu sei que um dia o meu irmão irá de ressuscitar lá no último dia. Mas Jesus tinha outros planos para Lázaro e nós conhecemos muito bem a história. Em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo ele vai ensinar que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também a nós, ou seja, aos que em Jesus dormem, ou seja, quando nós dormirmos, né, em Jesus, também nós tornaremos a ele, ou seja, ele irá realmente nos trazer de volta para ele. Ou seja, nós sabemos que os mortos, lá em Apocalipse, ressuscitarão primeiro. Que mortos? Os mortos que morreram, aqueles que dormiram no Senhor. Nós não aprendemos e jamais aprenderemos a lidar ou a aceitar a morte. Não é mentira minha, porque você mesmo pode comprovar isso. Nós não aceitamos, nós não entendemos. Por que isso? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos eternos. Então há algo dentro de nós que almeja a eternidade, que glória. Nós almejamos, nós desejamos, ansiamos, nós sonhamos com a eternidade, independentemente da nossa esperança em Jesus ou não. É do ser humano. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E também a eternidade também faz parte da nossa vida. Porém, o pecado, como nós já conhecemos, entrou no mundo e assim o homem então experimentou a morte e a eternidade foi se esvaindo para nosso corpo físico aqui. Porém, quando segundo Adão, né, a palavra vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo e acabou com o homem então passaria a morrer. Por um homem também, esse pecado seria extinguido e o homem seria eterno. Aí a gente pode perguntar, mas as pessoas morrem ainda? Elas morrem. Mas a palavra de Deus está dizendo que essa morte que nós experimentamos os nossos parentes, que um dia nós também passaremos se Jesus não voltar, né? Mas a gente fala, Jesus pode voltar para mim hoje, né? E eu morrer, mas falando da volta mesmo triunfal de Cristo, nós experimentamos essa morte, nós não desejamos isso e nós sabemos que nós vamos nos separar por um breve momento. Por quê? Porque nós estaremos com Cristo e nós viveremos então eternamente com Deus. Aí, mesmo diante então a gente falando um pouco sobre o nosso desejo de eternidade, mesmo diante de tantos problemas, de tantos males que acontecem, do desejo que nós temos de que acabe tudo e fique tudo bem e tudo mil maravilhas, mesmo diante de tudo isso que acontece no mundo, nós não desejamos morrer. Não é isso que nós acordamos todos os dias e pensamos, né? Nós queremos a vida porque nós desejamos a eternidade. Agora, se e quando alguém deseja isso, é comprovado que ele não está buscando morrer, mas ele está buscando ter cores, sabores e aromas na sua vida. A sua vida perdeu a cor, perdeu o sabor e perdeu o aroma, perdeu o cheiro suave, né? Então, quando essa pessoa está buscando a morte, muitas vezes, na verdade, é comprovado que ele está buscando a vida.
E não é só vida por vida, mas é vida em abundância, é vida com sentido, vida com cor, com sabor. E nós sabemos que somente Jesus pode nos dar a vida e a dá-la em abundância. Então, quando nós não temos um sentido, quando perdemos a esperança, quando a nossa esperança morre, ou perdemos o sentido ou objetivos em nossa vida, nós começamos a morrer. Morrem os planos, morrem os sonhos, morrem os objetivos. Aí nós conhecemos o ditado que a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. Então a nossa esperança não morre. E enquanto nós temos esta vida aqui, em Jesus, nós precisamos ter esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Então, se você pensa, né, que já aconteceu tantas coisas ruins e você já não tem esperança, está faltando então você conhecer verdadeiramente a Cristo, conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, ter intimidade, ter amizade com o Espírito Santo. Amém? Vemos aqui, então, que ser amigo de Jesus não impediu Lázaro do dia mau, não impediu Lázaro de passar pela morte. Nós vemos aqui que estas mulheres, sendo servas de Jesus, sendo servas do Mestre, elas experimentaram o dia do quê? Da dor, da separação, que é dolorido, né? Nós sofremos muito com as perdas, né? De uma pessoa amada, de uma pessoa querida. Quanto mais as duas ali que dependiam do irmão homem delas, de Lázaro. Obrigada, amor. De Lázaro. Elas dependiam, porque na sociedade que elas viviam, elas precisariam ter um apoio masculino. Então, o que acontece? Lázaro agora está morto e elas estão sozinhas. Quando elas avistam o mestre, ela corre, né? Elas correm em direção ao mestre e falam: olha, agora já é tarde. Nós mandamos avisar que ele estava doente. Agora ele já está morto. Já faz 4 dias. Nunca é tarde para Jesus. Mesmo que há a morte diante de Jesus, a morte vai embora e ele traz a vida. Mesmo que não fosse os planos de Deus, os planos de Jesus ressuscitar Lázaro, um dia ele ressuscitaria. No último dia, como a sua irmã estava crendo. Ok? Jesus, ele tem poder para ressuscitar os mortos ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda ressuscita, se assim for parte do seu plano. Mas nós não devemos nos apegar nessa ressurreição física aqui de Lázaro. Vamos trazer essa ressurreição de Lázaro, essa morte e ressurreição de Lázaro para a nossa vida, para nós espiritual, para a nossa vida espiritual. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que no momento de morte dos planos, dos sonhos, do que pensamos que Jesus está tardando em aparecer, que Jesus está demorando a agir, né? E muitas vezes nós nos desesperamos. Marta e Maria estavam desesperadas por seu irmão. Elas haviam comentado, né, mandado dizer para Jesus que ele estava doente. Porém, para elas, Jesus estava tardando, e Jesus tardou, porque Lázaro já estava morto.
pensando em termos físicos, nós somos limitados, né? E passageiros. E Jesus e Deus, né? O Espírito Santo, eles são ilimitados e eternos. Então, para ele, não existe diferença entre ressuscitar um morto agora nessa era, agora nos nossos dias, ou ressuscitar todos os mortos no último dia. Naquele dia, todos os mortos que dormiram no Senhor irão ressuscitar. Por quê? Porque ele é atemporal, ele é eterno. Se nós vivermos aqui então para a sua glória, morrendo, mesmo morrendo, nós vamos deixar então o testemunho dele. A nossa vida aqui é para a glória de Deus. Ele é a ressurreição e a vida, ou seja, mesmo que morto, vive. Né? Mesmo que quase sem esperança, ressurge. Ao cheiro das águas, a árvore, por mais que aparentemente esteja morta, né? Ela florescerá. Por quê? Porque há um rio de águas, né? Passando e dá vida. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, que crê em mim, ainda que morra, vive. Então nós não estamos aqui tentando entender, né, a morte, aceitar a morte, nos deleitar na morte. É possível. O que nós estamos tentando entender aqui é, mesmo que nós percamos, né, tudo, mesmo que aparentemente nós não tenhamos mais nada, porque a morte é isso, né? Para nós aqui fisicamente, não existe mais nada para aquele que morreu. Mesmo que não exista mais nada, mesmo que esteja morto, está vivo com Deus. Mas ele vai continuar dizendo no 26, mas quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então nós podemos perder a nossa vida física aqui, mas nós não morreremos eternamente, ou seja, nós vamos viver eternamente. Esse não morrerá eternamente é viver eternamente. Paulo vai dizer uma palavra muito conhecida, Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo, ou seja, enquanto eu vivo para a sua glória. E o morrer é ganho ou lucro, depende da versão aí, né? Então, o viver é Cristo, eu vivo para Ele, eu vivo para a sua glória. E o morrer é lucro, por quê? Porque eu estarei com Ele. Então é essa certeza. Nós não vamos nos deleitar na morte, porque isso é impossível ao ser humano, repito. Mas nós devemos esperar no Senhor, para que nós não passemos a nossa vida aqui só pensando na morte, só pensando na dor. Por quê? Porque nós temos que ter esperança de que quando nós fecharmos os olhos para este mundo, nós estaremos com Deus, nós estaremos com Cristo, ok? Nós não aceitaremos, mas podemos entender que nós que cremos em Cristo e na vida, nesta vida que Ele proporciona, que vida? Essa vida abundante. Mesmo em meio a muitos males, nós não estamos vendo nos noticiários agora, né, o que aconteceu no Líbano, lá em Beirute, aquela explosão que ainda não se sabe ao certo, né, a origem. Nós vemos coisas terríveis, nós estamos passando por uma pandemia, nós temos visto pessoas distantes fisicamente, de máscara, de luva, álcool gel e os lugares, né, passando por uma desinfecção, passando por limpezas assim. Nossa, a gente começa a ver.
As coisas estão se deteriorando, estão chegando no fim realmente. Só não vê quem não quer, ok? As nossas tribulações diárias, as nossas lutas do dia a dia, coisas que parecem tão pequenas, mas vão minando as nossas forças, vão minando as nossas energias. E nós vamos ficando abatidos e abatidas e cada vez mais prostrados. E começamos a achar que não tem mais esperança, que não tem mais cor, que não tem mais sabor a nossa vida. Jesus é a ressurreição e a vida. É a ressurreição para aqueles que morreram ou para aquele que já morreu. E a vida, vida e abundância também para nós que ainda estamos vivendo aqui. Estamos vivos. Nem sempre nós estamos vivos, nem sempre aquele que está vivo, há vida nele. Às vezes ele está vivo, mas não há vida nele. Ele já está sem vida, sem cor, sem brilho, sem calor, está sem vida. E aquele que mesmo está vivo para nós, já morreu, Jesus tem ressurreição para ele. Jesus tem ressurreição para você que acredita que tudo que havia de você morreu. Ah, aquela pessoa que você conheceu, sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. Não. Jesus, ele tem ressurreição para você. Continuando. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, o aguilhão é como se fosse um bastão de madeira com uma ponta de ferro, né, para espetar. Então aqui em 1 Coríntios 15, Paulo vai perguntar: onde está, ó morte, a sua vitória? Se Jesus ressuscitou, se Jesus te venceu. E quando Jesus disse: olha, vocês terão muitas aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci, então você também vai vencer. Então a morte, ela não é só física, ela é espiritual, ela é emocional, ela é a morte da esperança, a morte do sonho, a morte da cor da vida. Como eu falei, às vezes nós estamos vivos, mas falta-nos a vida. Então, que eu e você hoje possamos meditar na palavra que Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz mais: aquele que crê em mim, ele vive. E ele ainda faz uma pergunta, e a mesma que eu faço para você e para mim, né? Jesus diz: você crê nisso? Crê que eu posso ressuscitar os mortos? Crê que eu posso ressuscitar as suas emoções? Renovar. Ressuscitar é renovar também. Dar vida novamente. Trazer cor, trazer brilho, trazer luz, claridade. Te tirar das trevas. Aquele que nos chamou das trevas nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então que nós possamos estar mais vivos do que nunca, pois é Cristo que vive em nós, é o Espírito Santo nos vivifica, ou seja, traz-nos vida, vida abundante. É só em Jesus. Problemas, Marta, Maria, Lázaro, mesmo sendo tão próximos do Mestre, passaram. Problemas, perdas, dores, sofrimentos, doenças. A palavra de Deus diz que um dia tudo isso vai acabar. Então é essa a nossa esperança.
Nós não estamos aqui para falar de morte, estamos aqui para falar de vida, porque ainda que você morra, viverá. Ainda que esteja morto, vivificará. Ainda que perca a cor e o brilho, brilhará. Esperança. A nossa esperança tem nome. É Jesus. É Ele que nos faz ter desejo de lutar e vencer todos os dias. Nós estamos hoje no fim de mais um dia. Eu e você vencemos este dia. Mas o que motivou você a vencer esse dia? O que trouxe acalanto para você se você recebeu uma má notícia? O que trouxe esperança para você quando você recebeu uma má notícia, uma coisa ruim que veio para querer destruir você, uma palavra, né, que foi lançada sobre a sua vida, ou até um pensamento seu? O que trouxe para você esperança? O que trouxe para você desejo de viver? O que motiva você a levantar amanhã pela manhã novamente? Quem vai estar à frente do seu dia amanhã? Quando você abrir os seus olhos, você vai lembrar. Lembra dessa palavra. Nossa, ontem a Yara falou tanto de morte, de morte. Nossa, a morte é uma coisa tão ruim. Ai, a gente não aceita a morte. Realmente, nós não fomos criados para aceitar e nem para falar de morte. Nós nem gostamos de falar sobre isso. Mas a boa notícia é que Jesus, ele veio para trazer vida. E vida e abundância. A abundância que ele veio trazer vai além deste pequeno período que nós passamos aqui, nesse mundo. Vai muito além disso. É um tempo eterno. Não tem fim. Pense na vida eterna, almeje a vida com Deus aqui e na eternidade. Pense sobre isso. É provocação que a gente chama. Então eu estou provocando você a pensar na morte para você lembrar que há uma vida aqui, que como Paulo disse, o viver é Cristo, mas que o morrer é lucro, mesmo que isso seja muito difícil da gente aceitar. Que o Senhor possa nos dar um coração assim, preparados para dormir no Senhor. Porque nós sabemos que a vida não acaba aqui. Qualquer perda, qualquer separação será passageira. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pense na ressurreição de Jesus, pense na ressurreição de Lázaro e pensa que um dia nós seremos ressuscitados também. Naquele último dia, nós que vamos dormir no Senhor, como eu já disse, se Jesus não voltar, né? Se nós não virmos a sua volta, como está prometido, e nós sabemos que vai acontecer nas nuvens quando Jesus voltar. Jesus ressuscitou para sempre, para nunca mais haver morte. Amém? Glória a Deus. Ele veio para trazer vida abundante para você e para mim. Cor, sabor e aroma na sua vida. Se você tem pedido de oração, se você tem agradecimento, vocês ficaram o tempo todo quietinhos aí, ninguém comentou nada. É um assunto palpitante, mas necessário. Amém? Nós falarmos sobre a morte, mas também não nos esquecemos de falar sobre a vida abundante no Senhor, aqui neste mundo e na eternidade. Estamos com Cristo,
e vamos estar com Cristo eternamente, se assim nós continuarmos crendo como ele disse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Acredito que estava tudo certo com a internet. Acho que é só vocês que estavam quietos mesmo. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. O teu filho declarou, quando esteve aqui conosco, que ele é a ressurreição e a vida. Então, por isso, nós temos vida nele, porque nós cremos nele. E ele disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que crê nele não morrerá eternamente. Nós cremos, Senhor, que a nossa vida não é somente esse período aqui que nós passamos nesta terra. Mas enquanto nós estamos aqui, Pai, nós queremos viver para a tua glória. Usa a nossa vida para que o Senhor seja glorificado em toda e qualquer situação. Sabemos que vamos passar, Senhor, por situações difíceis, mas que o Senhor estará conosco em todas elas. Te louvamos e te bendizemos por isso, Pai. Já te agradecemos pela tua palavra. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Nós estamos estudando as declarações de Jesus. Tem sido maravilhoso. Porta das ovelhas, luz do mundo, bom pastor, né? Agora nós vimos ressurreição e vida. Então que você possa continuar com a gente aí e vamos nos encontrando sempre em nome de Jesus. Quinta-feira nós estamos aqui novamente. Domingo presencial e online de manhã. Que Deus abençoe você. E lembre-se, não apenas ouça, né, escute a palavra, mas ouça a voz do Espírito Santo. Se você puder, leia capítulo 11 de João aí na sua casa. E Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.